Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre coleções. Já agora, como é que estão a lidar com a onda de calor? É um bocado insuportável, não é? Estou só a perguntar porque me preocupo convosco. Hoje vou dar continuidade ao assunto das coleções, vou-vos mostrar algumas aquisições novas minhas, mas hoje não vão ser jogos. Vou-vos revelar o que é que são estas coisas já de seguida e vou-vos falar um bocadinho sobre essas coisas. Portanto, é um bocadinho surpresa, não vos vou estragar já a surpresa agora no início do vídeo. Ora, então, para começar, vou abrir aqui esta encomenda. Ora, que é nada mais nada menos do que a banda sonora do Doom 2016. Não faço isto com frequência, não costumo comprar, já não compro assim muitos CDs de música, mas o Doom, pá, o Doom é um dos jogos da minha vida, é um daqueles franchises mais icónicos de sempre da história dos videojogos, e quando vi isto em promoção tive que adquirir, até porque a banda sonora deste jogo é fenomenal. Aliás, acho que o jogo é espetacular, este reboot de 2016. Liga-se de uma forma visceral à banda sonora e dá-nos uma espécie de incentivo para termos uma atitude agressiva no jogo, feita pelo Mick Gordon, que também colaborou na banda sonora de outro jogo de id Software, o Wolfenstein, e a banda sonora do Killer Instinct também, do reboot recente do jogo de porrada. Bem, como eu disse, eu não costumo comprar bandas sonoras, mas esta em específico comprei porque estava em promoção e também porque é uma espécie de edição especial que vem com 2 CDs. Tem aqui esta sleevezinha tipo Digipack em cartão, com um artwork muito fixe. Quando se desdobra fica com a imagem completa de um... Também é uma espécie de remake da icónica capa do Doom antigo. E cá dentro, então, tem 2 CDs que constituem esta banda sonora. Cada CD tem um inlay com os temas demoníacos e satânicos do Doom, como era de esperar. E aproveito já para vos dizer que se ainda não jogaram este jogo e tiverem a oportunidade, ou se forem fãs de shooters, ou de shooters old school, ou do Doom, ou seja como fosse ter, no mínimo de curiosidade, ou gostarem minimamente do tipo de coisas que eu referi, então nem sequer hesitem e deem uma oportunidade a este jogo. Está aqui, banda sonora do Doom. Ora, e isto não foi a única aquisição que eu fiz de música. Já fiz um post no Instagram sobre isto quando adquiri, quando andava com o hype todo pela reedição pelo último patch do No Man's Sky. E é de uma banda chamada 65 Days of Static. Não sei se conseguem ver ali, se está focado o suficiente. Chama-se Music for an Infinite Universe. E é tal como no Doom, um CD duplo. Tem 2 partes. Tem acho que uma banda sonora um bocadinho mais mexida, por assim dizer, e outro dos CDs é com uma parte mais ambiental da banda sonora. Tanto o Doom então como a banda sonora do No Man's Sky foram 2 CDs que eu mandei vir de um site chamado do site da Laced Records, que é uma label que produz vinis e CDs com as bandas sonoras de alguns jogos, nomeadamente Final Fantasy, tem uma coletânea de Final Fantasy sinfónica, do Yooka-Laylee, do Hotline Miami, Deus Ex, enfim, e de vez em quando, se for o vosso tipo de coisa, vão dando uma vista de olhos, porque eles costumam ter algumas promoçõezinhas em que fica mesmo em conta adquirir. Algo que eu tenho andado de olho é aqui no vinil do Ruiner. O Ruiner também tem uma banda sonora brilhante. A maioria do ambiente desse jogo provém dos visuais e da banda sonora, aquele industrial, eletrónico, que se encaixa muito bem com aquele feeling cyberpunk, tipo Ghost in the Shell e Akira. Enfim, se vocês conseguem identificar com estas 2 referências, não só o Ruiner é o jogo para vocês, como a banda sonora também. Tenho aqui este pacotão, estava a guardá-lo para abrir aqui para vocês, para fazer um unboxing convosco. E este, para variar um bocadinho, é uma action figure que recebi agora. Foi uma pechincha. Ora, e aqui está então o belo do artigo. Portanto, é uma action figure do Spider-Man. Está detalhado QB. Isto não foi por um site oficial, não é uma figura oficial, por isso é que me saiu mais barato também. Mas pronto, isto já é um luxo e é um luxo, não é? Penso que concordam comigo, está uma figura até bastante bonita e bastante detalhada e até nem tem grandes falhas na pintura. Esta base aqui parece o cenário de Nova Iorque, enfim, de uns edifícios genéricos, com uma espécie de fisheye ou distorção para parecer que ele está a saltar por cima deles. E ainda vem com este acessóriozinho aqui, vou colocar aqui no pulso,
ficamos aqui com esta figurinha que parece que está a largar uma teia de aranha para trás enquanto está a deslocar-se, provavelmente por Nova Iorque. Enfim, fiquei muito satisfeito com esta aquisição. O que é que vocês acham? Outra caixinha que também estava aqui a guardar para abrir para vocês. Esta aqui. Esta, acho que há muita gente que vai gostar. Eu, por exemplo, já não dou muita importância aos desenhos animados, já não dou muita importância à última temporada, mas sempre tive aquela coisa desde criança, adoro estas figuras, adoro estes personagens, e portanto decidi adquirir mais um. Tenho outras figuras de Dragon Ball, mas decidi adquirir mais uma. Ora, e cá está então a figurinha. Eu por acaso estava a temer pelo transporte, pela integridade da figura devido ao transporte, porque nunca se sabe, por causa destes efeitos aqui de energia a cercar o Son Goku. Pensei que pudessem porventura partir-se pelo caminho ou algo assim. Eu não sei se vocês conseguem ver com detalhe suficiente aqui através desta minha câmera, mas a figura está pintada com bastante detalhe e em termos de escultura também não está nada mal, não está nada de se deitar fora. Isto aqui é pintado, aqui estas mazelas no corpo dele, tem uma expressão facial bastante fidedigna. O cabelo é semi-transparente, não é a minha representação favorita do cabelo de um super guerreiro. Quando colocamos a figura no seu standzinho, eu penso que as coisas mudam um bocadinho de figura. Acho que tem uma certa ostentação, tem um tamanho bastante razoável, como podem ver, e foi também uma pechincha a par ali com a figura do Spider-Man. Portanto, vai ficar lindo ali no meu mini museu pessoal. Que já agora, se tiverem interesse em ver com um bocadinho mais de detalhe e com mais atenção, se quiserem uma espécie de mini tour ou etc., digam nos comentários ou na nossa página do Facebook, que pode provavelmente ser um episódio futuro focado nisso, aqui numa pequena tour. Bem, e afinal de contas, havia um jogo que eu tinha para vos mostrar também. Este aqui. Arranjei mais um para a minha coleção da PlayStation 3. Comecei agora há pouco tempo também. Cortesia do Telmo Fernandes. Muito obrigado por me teres proporcionado a oportunidade de ter uma PlayStation 3 e de jogar uma data de exclusivos que me passaram lá durante uma geração inteira. Este aqui foi uma oportunidade que não se pode deitar fora. Eu já tinha passado este jogo quase todo na Xbox 360, mas é um dos meus jogos favoritos da Lego. Este jogo é muito, muito bom. Porque assim, saem tantos jogos de Lego, tantos spin-offs e tantas sequelas, e de tantos franchises do Senhor dos Anéis, do Indiana Jones, dos Piratas das Caraíbas, de Star Wars, por aí afora, que às vezes uma pessoa começa a descartar estes joguitos como, porcaria, como jogos que não valem nada. E não é bem assim. Apesar da fórmula ser um bocadinho derivativa dos jogos anteriores e de uns para os outros a ser incremental em termos de mudança ou em termos de aspectos novos no gameplay, ou seja o que for, o facto é que estes jogos são bastante bons no geral. E este aqui tem um cenário semi-open world. Não jogamos só com o Batman, temos praticamente toda a Liga da Justiça, temos uma data de personagens para desbloquear. Tem aquele aspecto, não quero dizer Metroidvania, mas meio Metroidvania. Vocês passam uma campanha uma vez e há uma data de segredos que nós não conseguimos aceder, mas à medida que passamos a campanha e desbloqueamos outros personagens, cada personagem tem uma função correspondente no cenário. Tem um tipo de parede, consegue partir, consegue voar e ser um sítio mais elevado, por aí afora. Tem co-op também, split screen. Infelizmente a maior parte destes jogos de Lego, apesar de serem perfeitos para isso, não têm co-op online, não tem multiplayer online, o que é triste, porque o primeiro jogo da Lego, o de Star Wars, se não estou em erro, tinha. De qualquer maneira, arranjei este jogo em segunda mão por 1,5€. E por 1,5€ é um bocado complicado resistir e dizer que não é? Bem, amigos, era um vídeo curto, era apenas isto que eu tinha para vos mostrar. Espero que vocês tenham gostado de ver aqui estas minhas novas aquisições. Espero que fiquem com vontade de ver, explorar mais sobre o Doom e sobre aqui a banda sonora do No Man's Sky. Este jogo é espetacular e não tarda está aí a sequela, já foi anunciada pelo menos, e esta semana supostamente vão ser revelados detalhes sobre a sequela dele, que vai se chamar Doom Eternal. Parece que o franchise está em boas mãos. Se tudo correr bem, daqui a uns tempos pode ser que faça o mesmo com o Quake. Um reboot com a fidelidade e com a paixão com que este Doom foi feito, só que
com o primeiro Quake gótico, negro, referências a... Enfim, eu nem sequer me vou expandir mais sobre o assunto, talvez numa próxima. Mais uma vez, obrigado por terem visto este vídeo, obrigado por continuarem a dar-nos apoio. Quero agradecer a quem tem contribuído para discussões na nossa página do Facebook, ao Carlitos Marques, ao Gonçalo Esteves, à Su, como não podia deixar de ser, ao Vítor e ao Patrick. Enfim, a toda a gente que vê os nossos vídeos, comenta no Facebook, a quem fez like, quem fez subscribe. Façam subscribe se não tiverem feito, ou façam like ou dislike, comentem. Nós precisamos da vossa intervenção para sabermos o que é que estamos a fazer bem, o que é que vocês gostam, o que é que não gostam, o que é que podemos mudar, o que é que podemos continuar a fazer. A interação convosco é a coisa mais importante para nós, portanto vou reforçar mais uma vez o quão importante é a vossa colaboração. Por mim é tudo por hoje. Eu e o Coelho temos mais uma surpresa para vocês, mais um vídeo novo aí muito em breve. E fiquem por aí, até ao próximo vídeo. Eu sou o Nelo e joguem muito.